Histórias contadas nas calçadas, nas escolas, nos comércios, nas praças. Causos transmitidos entre gerações. Chegamos em Pedreira, no bairro Santa Clara. Mais um lugar cheio de histórias misteriosas. Realidade ou fruto da imaginação? Eu vim conhecer agora um dos moradores mais antigos da cidade. Ele afirma ter conhecido o dono da fazenda onde o lobisomem teria aparecido pela primeira vez. Seu Miguel! Seu Miguel tem 89 anos e lembra com detalhes das histórias que ele ouvia quando ainda era criança. Eu acreditava e tinha medo. Mas eu só se falava nisso e como não tinha muitos assuntos, não tinha televisão, rádio, eu estava saindo naquele tempo, então os mais antigos contavam casos de lobisomem, saci pererê, mula sem cabeça, tudo folclore. Eles tinham uma história e as crianças ficavam só ouvindo, né? Com medinho, criando. Acho que era para as crianças não sair muito de casa, que eles inventavam essas histórias. Então, eu tinha medo. O senhor tinha medo de sair sozinho? Tinha bastante. Aí passei alguns apuros também. Que apuros que o senhor passou, que eu fiquei curiosa? A gente já era mocinho, né? E sempre com medo. E a gente andava em turma, em grupos, mas não sei por que eu me atrasei um pouco na cidade, fiquei conversando e meus irmãos, amigos foram na frente. E eu tinha que ir para casa e subia um morro muito grande. Eu ia tranquilo, mas com um pouco de medo. E de repente me aparece um cachorro na minha frente. Eu vi que era cachorro, mas não deu tempo de pensar que era. O cachorro assustou comigo, virou nos pés e eu também. Só que aí o difícil foi abaixar o cabelo, ficou tudo duro. Ficou assim em pé, eu passava a mão na cabeça e queria abaixar o cabelo. Naquela época o senhor tinha bastante cabelo, arrepiou tudo, seu Miguel. Tinha cabelo, era preto. A fama do lobisomem já correu tanto por Pedreira que teve produtor rural que usou a história para espantar a molecada que vinha mexer na plantação. E me conta essa história que o senhor conheceu o dono da fazenda onde teria aparecido pela primeira vez o lobisomem. Como é que é essa história? E por sinal, era perto do cemitério. No caminho do cemitério tinha um pessoal que tinha sítio, uma fazendinha, um sítio. E eles plantavam lá milho, mandioca, abóbora, e a turma estava roubando. E ele não sabia como espantar. E aí o homem se fantasiou ali, não era bem um lobisomem. Ele pôs um lençol, fez uns buracos para escutar, e pôs uns capim no bisu e ficou esperando atrás do muro do cemitério. E quando o pessoal vinha voltando com a sacola, a cesta cheia, ele pulou na frente, fez aquele barulho. Bom, foi mandioca, milho para todo lado, perderam tudo e também nunca mais voltaram a roubar lá. Agora, esse negócio de assombração, essas coisas, eu já fico na dúvida. Abuso e desde eles querem para lá, eu fico para cá, né? Gente, olha o que aconteceu depois da entrevista com o seu Miguel. Se era um lobisomem, eu não sei, mas que eu arrepiei aqui. A história
história sobre a criatura de pedreira meio homem, meio lobo não ganhou só a imaginação de quem vive na cidade, mas também as páginas de um roteiro que virou filme. J. Peron é o grande responsável por esse filme. De onde veio a inspiração? Então, Tati, a gente sempre ouviu histórias, né? Porque quando eu era criança não tinha a tecnologia que tem hoje, né? Então não tinha videogame, não tinha televisão, né? Então a gente tinha que ouvir história dos mais antigos, né? Então minha avó, minha bisavó sempre contava histórias pra gente do lobisomem. Então aí surgiu a ideia de imortalizar essa história num filme. Como é que foi a produção, as gravações? Olha, foi bem bacana, nós conseguimos realizar tudo em 4 dias, né? Eu escrevi o roteiro foi rápido. E convidei alguns amigos, em 4 dias nós fizemos a produção aí para tentar passar para as próximas gerações, né? Para deixar registrado aí para as próximas gerações a história do lobisomem. E como é que foi a repercussão aqui na cidade? O pessoal da cidade gostou porque, né, aqui em Pedreira existe a história do lobisomem, né? A gente tem informações de que a primeira aparição foi quando o rei Licaon foi castigado por Zeus. Isso lá na Europa Antiga. Os portugueses trouxeram para o Brasil a lenda afirmando que o 7º filho, ali o primeiro filho nascido depois de 6 filhas, seria o lobisomem. Então ele teria que ser batizado logo após o nascimento, senão ele virava um lobisomem. Então essa história veio de Portugal. E aqui no Brasil foi difundindo, mistura um pouco da cultura daqui, né? Vem os portugueses, vem os italianos. Então o lobisomem ficou conhecido aqui como o homem que é magro. Geralmente o lobisomem aqui, o brasileiro, ele é magro, ele gosta de sal. Então se um homem magro bater na porta da sua casa e te pedir sal, não entregue, porque depois ele vem pedir pouso e esse é o lobisomem. Você acredita ou acha que isso é só história fruto de imaginação? Olha, Nath, acreditar, eu não acredito. Mas que existe, existe. Segundo os moradores aqui da cidade, é nessa região onde o suposto lobisomem teria aparecido. A região dá um pouquinho de medo. Eu confesso que à noite, sozinha, eu jamais viria aqui. Mesmo durante o dia, estou um pouquinho insegura. É que os nossos meninos estão juntos, nossa equipe. Mas é uma região de mata mais fechada ali. E essa ponte suspensa lembra até cenário de filme de terror. Ai, gente, vamos sair daqui?